Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente, olha, em 1º de março de 1962, a voluntária Misayo Ishioka, é isso mesmo, iniciava em São Paulo a oferta de um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio que atenderia mais tarde a milhões de pessoas. Nascia então o CVV, que completou 60 anos de atividades ininterruptas na semana passada. E para falar desse importante trabalho, a gente traz aqui para o estúdio nesse momento Delza Gitai, ela que é voluntária do CVV e vai conversar com a gente a respeito dessa situação. Delza, seja bem-vinda aqui ao programa Bem Assim. É necessário falar, é um mal que ainda existe muito tabu envolvido, mas é preciso a gente falar sobre suicídio? Com certeza. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada pelo convite, né? É necessário, sim, falar, né? Porque ainda é um tabu, mas está presente em grande parte, ou na maioria da população. Seja um parente, um amigo, um colega de trabalho, né? E ainda se esconde. Tanto é que as notificações são subnotificadas. Né? Você tem muitos casos que não chegam até as estatísticas. Por quê? Principalmente no interior. Né? Há esse tabu que vem ao longo da história da humanidade e muitas vezes por uma questão de se preservar do ponto de vista sociocultural ou religioso. Então, a família evita que isso seja colocado. O que acontece, Orlane, é que quando a gente fala em algo que é uma questão de saúde pública, a gente chama assim 2 elos de prevenção. Um é o público ter conhecimento que essa questão existe. E em tendo conhecimento, pode fazer a vigilância. A vigilância pessoal e com o entorno, não é? Uma vigilância em que trata principalmente do cuidado, o autocuidado e o cuidado com o outro. Você tocou aí numa palavra que me chamou a atenção, é uma questão então de saúde pública, né? Como que, em se tratando de uma questão de saúde pública, como que os nossos representantes têm tratado a questão do suicídio, da prevenção do suicídio aqui no país? Também em relação a essa questão, se mantém o que se chama de uma epidemia silenciosa, né? E esse silêncio se dá tanto pessoal quanto da sociedade e até mesmo do poder público, né? Há toda uma formatação de uma política nacional de prevenção e pós-venção do suicídio, mas que está longe do que é a teoria para a prática, né? Ainda nós temos um distanciamento muito grande em relação a isso. Uma das coisas que eu comentei essa semana, por exemplo, é o quanto os sites das secretarias de saúde, por exemplo, abordam esse assunto, até mesmo para dizer as taxas de incidência, né? Isso me parece que é sintomático, né? Porque em sabendo que estamos numa situação de calamidade, né? É uma epidemia mesmo, né? E que vem vindo, há sim estratégias, ações que podem e devem ser implantadas. Você citou aí que é uma doença silenciosa. Como toda doença silenciosa, ela vem se instalando aos poucos. É necessário, então, a gente estar atento aos sinais? E que sinais são esses? Ótima pergunta, Orlane, principalmente para o esclarecimento, aquela fase do conhecimento. De fato, há sinais, na grande maioria há sinais, porque a gente fala assim, o suicídio como se fosse algo daquele momento ou por aquela causa, né? Então, perdeu o emprego ou
perdeu a namorada ou o namorado, ou qualquer uma situação dessa, separou-se, mas não há uma causa única, é multifatorial. E nessa multifatorialidade, o que é que acontece? A pessoa vem acumulando sentimentos, emoções, não é? Que trazem para ele uma perspectiva pessimista, uma perspectiva de falta de sentido de vida. E aí você vai acumulando mágoa, ressentimento, desejo de vingança, sentimento de autoexclusão, não é? De não pertencimento. E há uma situação que a gente chama de gatilho. E é esse o gatilho que às vezes a gente pensa que foi por causa disso, mas vem num processo. Então você pergunta, como fazer essa vigilância? Bom, há várias formas, não é? Que a gente não fica atento. Por exemplo, se você tem um jovem em casa, né, seu filho, seu sobrinho, e que esse jovem começa a se isolar, começa a não gostar do que gostava, né? Gostava de jogar futebol, mas não vai lá, gostava de tocar violão, mas até dá o violão a um amigo, né? Não quer mais se enturmar nem com os amigos, nem com os familiares, isso é um sinal. Isso é um sinal, certo? E é preciso estar atento, não é, a isso. Por quê? Porque a maior incidência hoje do suicídio no Brasil é entre 15 e 29 anos. São jovens, então? São jovens, né? Adultos jovens. E infelizmente, Paulane, essa faixa etária está se alargando para menor. Então já tem estatísticas de suicídio de 14, 13, 12 até de 10 anos. Então hoje há uma situação, por exemplo, nos Estados Unidos, já há um programa especial em relação a suicídio em crianças, né? Então, há um idoso, né, que se sinta excluído, que acha que não tem mais nada a fazer na vida, e sempre tem, principalmente o idoso, que tem uma vivência, uma experiência de vida, tem muito a compartilhar, né? Mas muitas vezes nem permitem que ele compartilhe. Não sei se você já viu ou já vivenciou, alguém mais idoso que vai lhe contar uma história e, mas você já contou tanto essa história de novo, né? E a pessoa fica, nem para isso eu sirvo, por exemplo, né? Então, tomar cuidado, os familiares têm que dar apoio, dar afetividade, aceitar o idoso como ele está, né? E eu acho que são sinais já bastante, nas duas faixas etárias, de maior incidência de suicídio, de 15 a 29 anos e idosos a partir de 65 anos. Indelza, quando a gente fala, você bem citou aí, olha, de idosos, já de crianças, já existe programas de prevenção do suicídio em crianças ao idoso. É um problema que ele atinge qualquer classe social, gênero também, idade. Infelizmente, é um problema que está disseminado na sociedade? Ou tem um público mais específico? Infelizmente é, né? Não tem preferência nem por classe social, né? Existem estatísticas mostrando, por exemplo, o aumento de incidência em índios, na população indígena, na população LGBTQIA+, é porque a gente tem que aprender, né? QIA+, não é? Nas forças policiais, né? Médicos, estudantes de medicina, são que está em foco. Dentre esses, a população que tem uma dificuldade de se sentir incluída na sociedade por causa de preconceitos, né? Tem o preconceito racial, o preconceito social, o preconceito de gênero. Isso ocorre com maior incidência, sabe, Paulane? E é por isso que o CVV trabalha, não é, tentando dar apoio emocional
a essas pessoas que nos buscam. Com certeza. Durante a pandemia, esse problema piorou? Ainda não temos estatística para isso, né? O CVV está sendo muito demandado, né? Mas ainda não há estatísticas oficiais. Há prospecções de que aumenta muito o nível de ansiedade, de depressão, mas ainda não há estatística, nem mesmo em outros países, né? A estatística do suicídio, ela demora muito a ser firmada, porque há todo um processo. Ele ocorre, tem que ser notificado, essa notificação vem do município para a Secretaria de Saúde, que vai para o Ministério de Saúde, que vai para a Organização Mundial de Saúde. Então, só daqui a 1 ano e meio, 2 anos, é que a gente vai ter esses dados e poder falar desses dados com segurança. Pois é, olha, a mídia, a imprensa mesmo, os meios digitais têm um grande poder também de tratar essa temática a favor da prevenção do suicídio, né? Mas como tratar esse tema sem estimular as pessoas a praticarem esse crime contra a própria vida? Pois é, né? Na realidade já existem, né, documentos, manuais para jornalistas, né, para as pessoas que tratam com o grande público. Isso já existe. O CVV também tem o seu manual, né? Então, quando a gente, por exemplo, presencia um suicídio, às vezes tira foto, né, e coloca na mídia, e não deve fazer isso. Isso não deve fazer, né? Ou então você vai na internet e encontra, inclusive, sites ensinando como fazer. Quer dizer, esses sites eles devem ser proibidos, né? Ou alertados, acompanhados. Em relação ao Facebook, o CVV nós temos um contato, uma parceria, de modo que quando aparece algumas mensagens falando que a pessoa está, né, num momento de dificuldade emocional, de conflito existencial e aponta para o suicídio, o Facebook caminha para o CVV, sabe? Que bacana. Mas ainda é muito pouco e é necessário uma política especial, né, que a gente, o Brasil, ainda não tem sobre as mídias sociais, né? Se coloca o que quer e dissemina como quer, né? Um dia desse eu recebi, por exemplo, acho que porque a pessoa, eu, né, milito no CVV, uma coisa muito difícil até de ver, né? E reencaminhando, e se torna aquilo que 5 minutos de glória para um ato tão difícil que é a gente perder alguém. É verdade. E nesse sentido, Paulane, tem a questão do sobrevivente. O que é que a gente chama de sobrevivente através da psiquiatria, né? Um termo. É aquele que perdeu alguém por suicídio. Esse é o sobrevivente. É um parente, é um amigo, é um colega de trabalho, né? Às vezes é até um ator que a pessoa gostava muito, né? E a pessoa fica com dificuldade de aceitação, muitas vezes com sentimento de culpa, quando não há culpa, não é? A gente falou dos sinais, mas a gente não vai viver também assim tão, mas é importante que a gente saiba que existe isso e que pode caminhar para um suicídio. A raiva, mas por que me deixou nessa situação? Questão financeira, então a revolta, o sobrevivente, né? Revolta, né? Muitas vezes revolta em relação à religião, né? Então é um problema que não há um foco, né? A questão existe, é uma questão de saúde pública e é necessário que toda a sociedade, além do poder público, tenha compreensão que o suicida pode estar ao lado.
E como é que é feito, então, o trabalho do CVV? Como é que o CVV trabalha a nível nacional? O CVV é uma rede. Nós somos em torno de 4.200 voluntários. E eu digo em torno porque há uma demanda, uma entrada e uma saída. E 125 postos, além dos 2 serviços de atendimento via internet, que é o CVV Web, que a pessoa pode acessar através de e-mail ou de chat, e o CVV virtual. Bom, o número é o 188, não é? É um número gratuito, você pode ligar de qualquer tipo de telefone, orelhão, celular, telefone fixo. E quando você liga, de onde você estiver, você vai ser atendido por qualquer um desses postos no Brasil. Então você pode ligar aqui de Maceió e ser atendido por um mineiro, uma gaúcha. O contrário também. A gente recebe ligações do Brasil inteiro. E quando a outra pessoa liga, nós temos um curso que agora nós estamos iniciando, agora no dia 12, não é? Então é muito bom também, né, divulgar que quem quiser ser voluntário do CVV, tiver mais de 18 anos, gostar de gente, eu costumo dizer assim, gostar de gente, né? E tiver disponibilidade de tempo, porque o regime é um regime de plantões, 4 horas e meia por semana, que pode ser dividido, faz esse curso que é o PSV, um programa de seleção de voluntários, começa agora dia 12, às 8 horas da manhã, e a inscrição pode ser feita pelo Instagram, pelo Facebook, não é? É só você optar CVV Maceió. E para que é esse curso? Para que a gente entenda que será uma relação entre uma pessoa com outra pessoa. Não é com o problema, não é com uma pessoa com outra pessoa. E que essa relação deve acontecer com acolhimento, com empatia, não é? Com respeito e entendendo que todos nós temos a potencialidade de crescer. Nós somos pessoas em desenvolvimento, como todos os seres vivos, não é? E nesse sentido, o respeito ao outro inclui que a gente não vai aconselhar, faça isso ou faça aquilo, né? Porque a gente tem certeza que a pessoa tem condições, se quiser e se puder, de fazer. O atendimento é em total sigilo, não é? Não precisa dizer o nome, não é registrado o telefone, nem de onde é, e anonimato, não é? Há, sim, pessoas que dizem o nome, há pessoas que nos perguntam o nome, mas isso não é registrado e não é necessário, porque o que se conversa ali entre as duas pessoas, nessa relação de ajuda, fica ali. Pois é, olha, só o fato de saber, né, Delza, que do outro lado existe alguém, do outro lado da linha existe alguém que está ali para lhe ouvir. Isso realmente é muito importante para quem precisa, né? Rolando, é tão importante, né? A gente pode tirar por alguns momentos, algumas circunstâncias nossas mesmo, né? Que a gente está com aquele nó na garganta e olha ao redor e não tem com quem falar. Até porque o assunto é tão difícil que muitas vezes a gente não tem confiança de que ao falar com um amigo, com um parente, não é? Aquilo fique ali. E aí prende cada vez mais que se cala, o corpo fala, né? É verdade. É verdade, Delza, muito obrigada pela tua participação. Só lembrando aqui que para você que nos assiste, gente, tem um curso do CVV a partir do dia 12, não é isso? Sim, para sábado agora. Se inscrever sábado agora já, para que você possa então ser também um voluntário dessa causa tão bonita que já completou 60 anos e já salvou muitas vidas. Como é que faz para se inscrever, Delza?
pode acessar as redes sociais do CVV, CVV Maceió. Aí entra pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo site do CVV, se inscreve. O curso é online, modalidade remota. 8 horas do próximo sábado estaremos juntos. Vem pra cá, minha gente, porque tem tanta gente precisando de você e você vai crescer tanto sendo voluntário que você nem imagina. É só gostar de gente. É só gostar de gente. Coisa boa. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, tá? Obrigada, obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente vai falar sobre a Semana da Mulher e tem um evento amanhã que você não pode perder. É já já.